Samuel, me explica o que é NCLEX, como se eu fosse uma criança de 8 anos. O NCLEX é um exame de ordem que todo profissional formado em enfermagem... Oi, Eu sou o Samuel eu sou o Du. e nós somos aquele da imigração, o canal que a gente criou para dividir com vocês o nosso processo de imigração rumo aos Estados Unidos da América. Antes de mais nada, feliz 2026, feliz Ano ano novo novo pra todo mundo. E nesse vídeo a gente vai explicar o que é o NCLEX, o exame de ordem que todo enfermeiro precisa fazer se quiser trabalhar com essa profissão nos Estados Unidos da América. E talvez a etapa mais importante de todo o seu processo, né? Exato. Então, antes de mais nada, já se inscreve aqui no nosso canal, curte, deixa um comentário pra gente entender de onde você é, se você tem interesse também em migrar para os Estados Unidos, se já está no processo ou não, se é enfermeiro ou não, a gente quer conhecer vocês. Samuel, me explica o que é NCLEX, como se eu fosse uma criança de 8 anos. O NCLEX é um exame de ordem que todo profissional formado em enfermagem nos Estados Unidos precisa prestar para exercer a profissão de enfermeiro lá, em qualquer hospital. Eu costumo sempre comparar ele ao exame da OAB para bacharéis em direito aqui no Brasil. Você só advoga, só se torna um advogado se você, como bacharel de direito, passar na prova da OAB. O NCLEX não é diferente. Formou em enfermagem, tem que passar nessa prova para obter a sua licença, o seu registro de enfermeiro nos Estados Unidos. Tá, e o que cai nesse NCLEX? Qual que é o conteúdo? Bom, o conteúdo do NCLEX é basicamente o conteúdo que você estuda na sua universidade. Esse é um exame que foi criado para identificar um enfermeiro seguro nos Estados Unidos. Então, basicamente, você vai ter todo o conteúdo da faculdade de enfermagem compilado em questões que vão avaliar se você é um enfermeiro seguro. Você não vai causar nenhum dano ao paciente a partir do seu trabalho. Alguns órgãos, na realidade, tanto de enfermagem como de medicina no Brasil, que já querem instituir esses exames de ordem aqui no país. Aqui a gente não tem isso, né? Uma vez que você se formou enfermeiro, você só paga a taxa do Corém, você já pode exercer a profissão nos Estados Unidos, não é desse jeito. Dentro desse processo imigratório, essa é uma fase muito importante, porque é uma fase de muito estudo, você tem que estudar bastante, se adaptar ao formato da prova, que é uma prova totalmente computadorizada. E o conteúdo inteiro da faculdade em inglês. Isso, exatamente, uma prova em inglês, claro. Você vai trabalhar nos Estados Unidos, tem que pensar que você vai responder a prova inteira em inglês. Mas eu não conheço nenhuma pessoa que tenha querido passar na prova e não tenha passado. Então, assim, falando especificamente do nosso processo, eu estou oficialmente me preparando para essa prova. Depois eu vou até postar um vídeo aqui no canal explicando como eu estou me organizando para estudar para esse processo. No dia que eu for fazer a prova, eu vou fazer o vlog abrindo o resultado. Esse ano é um ano importante para a gente, como a gente falou, porque é o ano que eu vou fazer a prova do NCLEX. Então, a preparação já começou. Samuel, e onde você pode fazer essa prova? Tem no Brasil? Você tem que ir para algum lugar específico? Existem alguns centros aplicadores dessa prova no mundo. Obviamente, nos Estados Unidos, em todo lugar que você for, todo estado vai ter um centro aplicador. Na América Latina, a gente só tem um centro aplicador, que é aqui em São Paulo. Mas eu tenho alguns alunos de inglês que moram na Europa, então eu sei de gente que faz em Madrid. Eu sei que em Londres também tem um centro aplicador, mas aqui, pertinho da gente, e para você que é enfermeiro brasileiro fazer a prova, o mais aconselhável é você vir para São Paulo fazer a prova. Eu conheço também alguns alunos que vão de férias para os Estados Unidos e acabam marcando a prova para fazer a prova lá, sabe? Deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona então a prova. A prova é uma prova que é realizada através de um sistema de computador, né? Você vai fazer essa prova de frente para o computador, vai respondendo as questões e o computador ele vai jogando questões para você baseado no resultado que você está tendo nas questões que você vai respondendo. Então, por exemplo, você está respondendo uma questão de cardiologia, você errou essa questão de cardiologia, ele vai lá e joga uma questão de cardiologia para entender se você errou por um engano ali, se era uma falha, se você realmente não sabe cardiologia. Não é a mesma quantidade de perguntas para cada pessoa, não, né? E não depende do seu resultado. Não, isso depende do resultado. Tem gente que termina a prova com 85 questões, que eu sei que é o mínimo de questões. Tem gente que termina a prova com 150 questões, que é o máximo de questões. Então, isso varia. Não é porque você terminou a prova com 85 questões que você passou, que você não passou. E não é porque você terminou a prova com 150 que a mesma coisa aconteceu. O computador, na realidade, que vai julgar, através dos seus acertos, se você está sendo uma pessoa, um profissional seguro ali para atuar dentro dos hospitais da assistência em saúde nos Estados Unidos. Então, uma prova que é extensa, uma prova que é feita na Pearson, que é um centro aplicador
de exames internacionais que tem aqui no estado de São Paulo, aqui no Brasil, e é uma prova que é um pouco salgadinha. Né? Quanto que é, você lembra? A prova do NCLEX hoje, para você fazer ela aqui do Brasil, de gastos totais, você vai precisar desembolsar $350, né? $200 de cadastro na Pearson e autorização, né, para fazer a prova, e $150 por você estar fazendo a prova fora dos Estados Unidos. Se não apareceu para você aí, no vídeo anterior a gente falou mais ou menos os gastos de cada etapa. Sim. NCLEX é uma delas, e se você quiser você pode conferir lá mais ou menos quanto você vai ter que desembolsar para todo o processo, tá? Só para resumir, o que você precisa para fazer esse NCLEX? Primeiro, tem que ser enfermeiro formado no Brasil, tem que ser bacharel em enfermagem. Depois você vai validar o seu diploma através de uma agência que faz essa validação das suas credenciais nos Estados Unidos. Depois que você valida esse diploma, você vai pegar essa credencial e vai se inscrever em algum Board of Nursing dos Estados Unidos, que é um conselho de enfermagem de algum estado específico ao qual você tem interesse de imigrar. Depois de um certo tempo, esse Board of Nursing vai emitir uma ATT, que a gente chama que é Authorization to Test, uma autorização para você testar. E com essa autorização em mãos, você pode ir lá na Pearson, comprar a sua prova do NCLEX e finalmente fazer e obter a sua licença e se tornar um Registered Nurse nos Estados Unidos da América. Você sabe quanto tempo leva para sair o resultado quando você fizer a prova? Depende muito da Pearson e depende lá da demanda, mas existe uma taxinha que você paga para poder ver o resultado antecipadamente. Então tem gente que consegue ver em 48 horas. O resultado da prova é bem legal. Só que uma outra coisa que é interessante é que tem gente que paga essa taxa e antes do resultado sair, antes das 48 horas, o próprio Board of Nursing já manda a sua licença no seu e-mail. Então, quando você recebe a licença, automaticamente você sabe que você já passou. Então, essa é uma etapa que vai ser muito delicada dentro do processo, porque vai exigir muita dedicação da minha parte, enfim, da nossa parte, porque ele me apoia muito para estudar, e é uma etapa muito importante. Antigamente, a maioria dos enfermeiros era contratado até antes de fazer essa prova. A demanda era tão alta e tinha a quantidade de profissionais era tão pequena aplicando que as próprias empresas pagavam pelo seu NCLEX. Hoje, o que se recomenda é que você já passe nessa prova e vá fazer as entrevistas de emprego tendo a sua licença de Registered Nurse nos Estados Unidos em mãos. Já tem uma numeração, porque o seu passe ele se eleva, as propostas salariais já vão mais altas quando você tem essa aprovação, quando você tem todas essas etapas que você precisa cumprir nos Estados Unidos já meio que dado checks. O Samuel se formou agora em dezembro, ele vai colar grau agora em janeiro, e você espera que você faça essa prova mais ou menos quando, assim? Para uma pessoa que acabou de se formar, por exemplo, que é o caso dele, quando você acha que você vai fazer essa prova? Olha, isso vai variar muito, porque para você conseguir fazer a prova do NCLEX, você depende das aprovações, da validação de diploma e da sua autorização para testar. Mas assim, junho... A minha previsão hoje, eu trabalho com expectativas reais e coloco um tempinho mais à frente para eu não me frustrar nem ficar ansioso. Então eu pensei em fazer a prova em julho, agosto, talvez setembro. Vai depender de uma série de fatores, desde a organização financeira até aquilo que não está muito ao nosso controle, que é a questão das aprovações, da validação do diploma. Tudo isso a gente vai ter que esperar e a gente não sabe. Eu tenho gente que validou o diploma em 20 dias, que é o caso de uma aluna muito querida, uma amiga minha, e eu tenho casos de pessoas que validaram o diploma em 7 meses. Meu Deus. Então isso varia, assim. A gente não está com pressa nesse processo, mas o que eu queria era, de fato, ter todas essas etapas de prova, tanto do NCLEX como a validação de diploma. Eu queria fazer tudo nesse ano de 2026. Por isso que a gente decidiu criar o canal, por isso que a gente quer compartilhar esse passo a passo com vocês especificamente agora. Se você está vendo esse vídeo agora, não esquece de se inscrever e deixar o like, porque você vai acompanhar em passo real cada etapa desse processo do EB3 Skilled. Quer conhecer meu trabalho? Me segue no Instagram, @SamuelBSN, sou enfermeiro e professor de inglês médico. Eu tenho uma turma que acontece todos os finais de semana com aulas ao vivo online, onde eu ensino inglês para essa prova, para o NCLEX. Responde perguntas junto. Exatamente.
E se você quiser participar, fica atento lá no Instagram que eu estou sempre postando coisas relacionadas a isso. E também, muito em breve, eu vou lançar o meu curso de inglês para o NCLEX, que vai estar disponível para você comprar, se você tiver interesse. Então, vamos trocar uma ideia, chama a gente no Instagram e comenta aqui embaixo também o que vocês querem ver ao longo desse processo. Estou pensando em fazer um vídeo explicando o meu cronograma de estudos para essa prova. Se vocês acharem importante e legal da gente postar aqui, eu vou postar também para vocês. Esse aqui acorda às 5h30 da manhã para estudar todo dia. Tem uma dedicação e compromisso aí que tem que ter, que senão... Exatamente, é uma prova extensa, é uma prova que realmente demanda muito do seu intelecto, do seu amount de conteúdo, da quantidade de conteúdo que você tem na cabeça. Mas é aquilo, é só você se adaptar ao estilo do exame, que é uma prova totalmente diferente do que a gente costuma fazer aqui no Brasil, mas totalmente possível de você passar. E é uma etapa que todo enfermeiro que quer migrar com o Green Card para os Estados Unidos vai ter que passar. Então, chegou o momento de eu enfrentar essa fase e estou fazendo tudo que eu posso. Já teve algum aluno seu que fez o NCLEX, foi aprovado? Vários alunos, vários. Na realidade, todos os meus alunos que fizeram essa prova já foram aprovados e para mim é um prazer enorme poder contribuir com essa trajetória, com essa jornada. E a galera que ainda não passou está estudando e vai passar. Eu não conheço de fato ninguém que queira passar nessa prova e não passe. Às vezes reprova uma vez ou outra porque não tem tanto conhecimento do inglês, mas é uma prova de enfermagem, gente. Você é enfermeiro, você sabe da sua profissão, você estudou. Então, é muito interessante ver que tudo que a gente estudou aqui na faculdade é o que cai realmente nessa prova. O enfermeiro lá tem muita autonomia, é um sonho trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos. Tem as suas dificuldades, obviamente, porque toda profissão tem, mas quando a gente compara com a realidade da enfermagem do Brasil, é algo assim que... Disparado. Que disparado tem mais vantagens. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, porque é muito importante para esse conteúdo aparecer para outras pessoas como você, que também tem interesse em imigração, ou é o pessoal da enfermagem, interesse em inglês, né, também. E se vocês querem que a gente grave também vídeos em inglês, para vocês praticarem inglês com a gente pode fazer isso. Então a gente vê vocês no próximo domingo. Na realidade, esse vídeo era para ter subido no domingo, mas a gente estava viajando de ano novo, acabou que não deu para gravar, mas a gente está gravando hoje dia 6, acho que a gente salva amanhã dia 7, vamos ver. Vocês vão ver aí quando é que vai subir e no domingo, se Deus quiser, a gente está de volta, tá bom? Beijo!